Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Senhor, a gente tem que se alegrar, porque o Senhor tem sido bom, fiel, real, poderoso em todo o tempo. Por isso, nós estamos diante dele e por causa da sua bondade, jamais podemos negar quem o Senhor é em nossas vidas. Estamos já passando ou quase na metade do mês de novembro. Novembro está passando muito rápido e isso é algo que me chama a atenção, a brevidade do tempo. Não sei se você tem percebido isso, mas o tempo tem sido muito rápido. Já estamos caminhando para o final do ano de 2025. Já estamos prestes a entrar no mês de dezembro. Nós estamos só alguns dias e já estaremos no mês de dezembro. Um mês onde certamente Deus continuará derramando a sua graça e o seu poder entre nós. No mês de novembro, aqui na nossa casa e na nossa rede, nós temos falado sobre integridade. Nossos pastores em todo o Brasil têm falado sobre integridade. Nosso pastor, nosso apóstolo tem falado sobre integridade, que tem sido uma palavra-chave para a nossa vida e para a nossa caminhada. Afinal de contas, quando nós cantamos uma música como essa, que a gente tem que espalhar a cura sobre a cidade, que nós temos que declarar libertação sobre a cidade, não há nada mais poderoso numa canção dessa do que sermos aqueles que carregam essa unção em nossas vidas. Por isso eu tenho dito a algumas pessoas que é uma necessidade urgente da igreja ser revestida de autoridade espiritual, a autoridade da manifestação do Senhor, não só com os dons carismáticos. A gente sabe que existem os dons carismáticos, os carismas que estão lá em Corinto, quando Paulo fala à igreja a respeito da necessidade dos dons, como de línguas, de interpretação, de cura. Esses são chamados de dons carismáticos, ou os carismas do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também em nós, na nossa vida, ele tem um papel sublime, maravilhoso, que é nos convencer e nos levar a uma intimidade com o Senhor para parecermos com Jesus. E parecer com Jesus é um desafio nos dias de hoje. Hoje nós temos todo tipo de pessoas, todo tipo de cristianismo, todo tipo de doutrina e até teologia. Mas parecer com Jesus é algo importante que nós devemos viver. Por isso, quando nós falamos de integridade, nós falamos sobre Jesus. Por isso o tema da mensagem dessa noite: porque a integridade é mais importante do que a imagem. Você sabia que quando lemos em Isaías, a Bíblia diz que Jesus não havia nele beleza? Você já leu isso na Bíblia? Que Jesus não havia beleza, não havia. Então algumas coisas que nós vemos hoje por aí, o Jesus do The Chosen, o Jesus que está pendurado em alguns lugares aí, com aqueles olhos verdes, aquele cabelo liso, aquele lindo europeu, aquilo ali é uma mensagem sobre Jesus. Mas aquilo realmente talvez não parecesse bem com o nosso Jesus. Mas o nosso Jesus, mais do que beleza, mais do que uma imagem, o nosso Jesus tinha integridade. A integridade de poder entrar e sair.
a integridade de poder construir uma vida baseada em valores, uma vida de transformação. As pessoas não seguiam Jesus apenas porque ele era alguém que fazia milagres. Claro, os milagres eram importantes. Havia milagres que aconteciam regularmente no ministério de Jesus. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção em Jesus é a sua integridade. E podemos imaginar que nós, como igreja de Jesus, precisamos ter integridade. E a integridade é muito mais do que uma imagem. A integridade é aquilo que somos, fora e dentro da igreja. É aquilo que somos fora e dentro de casa. É aquilo que somos fora e dentro do nosso emprego. Nós precisamos ser íntegros em todo o tempo em nossas vidas. A integridade, ela é uma marca. E eu quero declarar isso em nome de Jesus, que uma das marcas que você terá na tua existência, naquilo que você faz, será a integridade. E essa integridade traz sobre você benefícios, mas a falta de integridade traz a você malefícios. Por isso nós precisamos pensar bem quando nós falamos em sermos íntegros. A falta de integridade na Bíblia é frequentemente tem uma caracterização. Ela é tida como falta de honestidade, como incoerência e como duplicidade. A Bíblia trata integridade dessa forma. É alguém que é desonesta, é alguém que é incoerente e é aquela pessoa que tem duplicidade nas coisas. A Bíblia exalta a integridade como um ideal de vida que busca retidão e fidelidade. Então, se você prestar atenção que as manifestações da falta de integridade traz sobre nós diversas situações. E eu sei que, quanto cristão que sou, e você também, certamente você já se deparou com pessoas com falta de integridade. Sim ou não? Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que foi uma pessoa que foi infiel com alguma coisa? A infidelidade não está aqui construída em cima só de uma fidelidade conjugal. Lógico, ela é primordial. Mas muitos de nós podemos ter infidelidade com muitas coisas na nossa vida. E às vezes abrimos um leque de infidelidade em nossas vidas que podem apenas nos trazer malefícios. Você pode dizer assim: mas o pior ou a pior infidelidade é a conjugal. Pode ser, mas pode ser também a infidelidade da sua identidade como cristão, como a sua identidade como alguém que serve a Deus. Por isso, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Lembra que domingo passado eu falei sobre Acã, lá em Josué, capítulo 7. Nós temos a ideia que quando lemos, você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Josué, capítulo 7, você vai ler comigo algo interessante. Josué, capítulo 7, diz o seguinte: que a desobediência, o pecado de Acã e as suas consequências. Quando lemos, e não vai dar para ler tudo, mas eu gostaria que você entendesse comigo algo. Lá
Em Josué, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: mas os israelitas foram infiéis com a relação das coisas consagradas. Eu gostaria de pensar com você agora. Eles foram infiéis. Infidelidade é uma característica de alguém sem integridade. Aqui a Bíblia deixa claro. No versículo 3 diz o seguinte: quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. E é interessante isso. Quando você e eu vivemos em coletividade, e eu quero só te sintonizar no texto, a gente sempre tem uma desculpa para não fazer o que é certo. Você já teve a experiência de saber o que tinha que fazer e saber que tinha que fazer o certo e não fez, e por não fazer, você já teve algum tipo de desculpa para isso? Você já teve algum tipo de dizer assim: não precisa, não é necessário, não é dessa maneira. Por quê? Porque muitos de nós já somos e nascemos debaixo de um processo que eu vou chamar de pecado. O pecado gera em nós a falta de integridade. Porque a desobediência e a cobiça oculta que há dentro de nós aprimora em nós o velho homem, aprimora em nós aquilo que é errado. E em todo o capítulo 7 você vai ver que Acã faz o que não deveria, mas Josué vai corrigir. Nós precisamos ser corrigidos. E precisamos ser corrigidos pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos ser corrigidos pelaquilo que nós entendemos que nós devemos fazer o que é certo. No versículo 6, então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Observe com inteligência a leitura que você está fazendo. Quando precisamos ou quando estamos errados, precisamos nos arrepender dos nossos erros. Precisamos corrigir os nossos erros. Então, no versículo 7, disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir? Antes o Senhor tivesse feito isso em outro momento. Observe. Josué está diante do Senhor. E o Senhor está chamando Josué, ou chamando o seu povo para uma correção. E nós precisamos entender isso. Em nome de Jesus. Quando nós entendemos que nós precisamos ser corrigidos, o Senhor nos dá livramento. Porque enquanto não entendermos a necessidade de sermos corrigidos, nós continuaremos perdendo. Continuaremos à mercê da nossa própria desobediência.
Então, em nome de Jesus, essa noite, eu peço que você seja batizado com obediência na presença de Deus. E ser batizado com obediência vai te fazer andar com mais prosperidade na terra, com mais livramento na terra. No versículo 13, o Senhor diz a Josué: vá, santifique o povo. É interessante você ouvir o Senhor dizer a Josué: vá e santifique o povo. Lógico, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é ou qual é um processo de santificação. O processo de santificação é se aproximar mais de Deus para ser parecido mais com Ele. Amém, querida igreja? Por isso que você jejua, por isso que você ora, por isso que você faz um voto, por isso que você faz um monte de coisa, porque você precisa ser mais parecido com o Senhor. E ser mais parecido com o Senhor é também ser mais íntegro. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de integridade. Quando nós parecemos mais com o Senhor, nós vamos ver aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Por quê? Porque quando estamos diante do Senhor, nós precisamos parar de ser desobedientes e também de fazer as cobiças erradas. O que é cobiça, pastor? Cobiça é tudo aquilo que você deseja e quer e não pode e nem deve ter. Você pode cobiçar muitas coisas na sua vida. Inclusive, quando nós lemos na palavra, a palavra nos diz: não cobiçarás absolutamente nada do seu próximo. Lembra disso nos 10 mandamentos? Nos 10 mandamentos isso é muito forte. Não cobiçarás a casa, a mulher, o carro. Não cobiçarás um homem da outra. Não cobiçarás absolutamente nada. Porque cobiçar pode ser um ato que vai me afastar de Deus. E às vezes, quando cobiçamos algo, somos capazes de fazer qualquer coisa para ter aquilo que desejamos. É o que aconteceu com Acã. Observe isso. A segunda coisa que eu gostaria de falar para você é que também temos a mentira e o engano. A mentira e o engano que está em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Não irei ler, mas deixarei isso para você anotar aí no seu livro, ou no seu caderno, no seu celular, e guardar isso. Você sabe o que aconteceu em Atos capítulo 5, de 1 a 11? Foi a história de Ananias e Safira, que mentiram sobre o valor da venda de uma propriedade. Quando não temos integridade, somos enganadores. Em algum momento somos enganados, mas somos enganadores e somos mentirosos. Observe que o que eu estou falando aqui não está sendo extraído de um livro qualquer. Eu estou extraindo essas afirmações do livro mais poderoso que existe, a Bíblia Sagrada. E sabe por que eu amo a Bíblia? Porque a Bíblia não esconde nada. Ela não esconde o erro das pessoas. A Bíblia não esconde o que devemos ou não fazer. Ela sempre está olhando para nós e dizendo isso. Quando somos mentirosos, somos enganadores. Quando enganamos, somos mentirosos. Por isso existe uma coisa que muitos falam por aí. Diz que quando alguém mente para alguma pessoa, a primeira coisa que essa mentira
quando descoberta atrás, é a falta de confiança. Sim ou não, igreja? Então nós precisamos romper com a mentira e com o engano. Porque somos gente íntegra. E gente íntegra, ela preza pela verdade e pela honestidade. Amém? Terceira coisa que eu gostaria de falar para você é que alguém também que não é íntegro pratica a injustiça e corrupção, opressão extravagante. Sabe por que fazemos isso? Fazemos isso porque muitas das vezes somos injustos, somos corruptos. E as corrupções que a gente fala às vezes, não é? Falamos de corrupção apenas aquelas que estão às vezes ali na tribuna ou na plataforma política. Você pode ser corrupto em muitas coisas na sua vida. Você pode ser injusto em muitas coisas na sua vida. O profeta Amós, ele vai falar sobre exploração no comércio, sobre opressão. Ele vai falar sobre a balança que é injusta. Tudo isso está no livro de Amós. Quando você ler o livro de Amós, você vai entender um pouco sobre isso. Outra coisa que eu quero falar para você é que quando somos pessoas com falta de integridade, somos pessoas com um coração duplo. O que isso quer dizer? Lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 8, o homem de coração duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Você já teve que lidar com gente inconstante? Uma pessoa que te diz uma coisa agora, daqui a 5 minutos já mudou de atitude. Pessoas que fazem isso diariamente. Tem gente que faz isso diariamente. E você faz isso? Você é uma pessoa que promete e não cumpre? Você é uma pessoa que é instável, indevido com as situações que você vive? Isso é uma pessoa também que está debaixo de falta de integridade. E aí estamos vivendo dias terríveis em relação a isso. A outra coisa que eu queria dizer a você é também que uma pessoa sem integridade é uma pessoa com hipocrisia. Uma pessoa hipócrita. Como está escrito em Mateus capítulo 6, do versículo 5, 23 e 13, você vai encontrar que a hipocrisia é agir de uma forma na frente dos outros ou na igreja, de uma forma que a gente não consegue sustentar o que nós falamos. Por isso, eu queria que você anotasse isso. Por favor, pode mudar o slide, por gentileza. Aqui, eu queria que agora você entendesse algo comigo. Tudo que eu falei agora são características bíblicas de alguém sem integridade. E se você perceber aí no slide, eu quero te falar agora sobre os benefícios bíblicos para uma pessoa íntegra, uma pessoa que anda com Deus. Para isso, eu tinha que te trazer um confronto sobre o que é falta de integridade. E vou repetir: alguém que tem falta de integridade é desobediente, é uma pessoa que cobiça coisas ocultas, é uma pessoa que mente, que engana, uma pessoa injusta, uma pessoa corrupta, uma pessoa que é coração duplo,
doble e também uma pessoa hipócrita. Bem, se em algum momento você se enquadrou nisso, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Porque pedir perdão ao Senhor nos leva a encontrar uma vida melhor do que nós imaginamos. Porque afinal de contas, qual é o propósito de você servir a Deus? Pastor, eu sirvo a Deus porque eu quero ser salvo. Glória a Deus por isso. Pastor, eu sirvo a Deus porque eu quero morar no céu. Glória a Deus por isso. Mas eu preciso servir a Deus para viver uma vida que seja pautada em uma relação de construção sobre aquilo que eu sou e aquilo que eu faço na terra. Eu preciso banir, tirar, arrancar da minha vida tudo aquilo que me faz ou me afasta do Deus que eu sirvo. Porque afinal de contas, eu sou alguém chamado por Deus para refletir a glória dele sobre a terra. Quando eu penso nisso, eu começo a entender que eu preciso ter uma vida pautada com uma relação de construção de Deus na minha vida. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, não só para falar em línguas estranhas, não só para curar, mas para ter uma vida transformada. Porque a transformação, ela começa de dentro para fora. Por isso, eu não posso dizer que a minha imagem é uma imagem de uma pessoa íntegra. Porque eu posso até parecer, mas o que vai dizer se eu sou ou não íntegro é a minha vida, é a minha atitude, é o meu comportamento, é a minha relação com Deus e com os irmãos, com as pessoas. Lembre-se quando eu falei agora há pouco sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm uma relação muito íntima com Deus e com o próximo. Quando você lê os 10 mandamentos, você vai perceber que 4 deles é uma relação com Deus e os outros com o homem, com os outros, as pessoas que nos cercam. Jesus vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo são os mandamentos que vão agora conjugar aqueles 10. Por isso, nós precisamos de uma mudança radical para que as pessoas vejam Deus em nossas vidas. Porque a relação que eu tenho com Deus, ela pode ser, às vezes, obscurecida por causa da minha relação com alguém. Alguém já falou para você, ou você já ouviu alguém dizer assim: crente como fulano, eu não quero ser. Crente como Beltrano, eu não quero ser. Esse tipo de crente aí, Deus que me livre. Esse tipo de crente, porque pode ser aquilo que eu realmente sou, mas é aquilo que eu não quero enxergar que sou. Aí está o confronto da palavra. Porque quando Deus chama Adão e Eva: Adão, onde tu estás? Eu estou escondido, Senhor. Por que você está escondido, Adão? Porque eu estou nu, eu estou despido, eu estou sem roupas. E a pergunta que Deus faz a Adão qual é? Quem disse a você que você está despido? Ele vai dizer ao Senhor: o pecado que eu cometi me disse sobre isso. Vamos pensar juntos, igreja. Qual será o meu pecado, o seu pecado, que está me afastando ou está te afastando da integridade de Deus na nossa jornada? Porque, por exemplo, você já emprestou dinheiro para crente?
Já emprestou dinheiro para crente, irmão? Você recebeu? Você recebeu? Parabéns, irmã Isa. Você é uma exceção, não é uma regra. Porque eu posso dizer que aqui dentro tem gente que emprestou e não recebeu. Por que eu estou te falando isso? Porque todas as vezes que você tem uma atitude de falta de integridade, você é despido de admiração. Você é despido de respeito. Você é despido de valorização e etc e tal. Eu duvido que alguém que emprestou dinheiro a alguém e esse alguém não pagou, vai emprestar de novo. Ou não vai sair por aí falando que aquela pessoa é uma péssima pagadora. Ou, se uma pessoa que foi enganada, não sairá por aí dizendo que fulano a enganou. Aí você vai me dizer, pastor, se isso acontece, eu perco a confiança. Por quê? Porque a confiança está ligada à integridade. E eu quero profetizar na sua vida. Haverá um batismo de integridade na sua vida. E esse batismo de integridade vai te fazer subir, vai te fazer ser alguém que as pessoas olham e admiram, as pessoas respeitam, as pessoas verão a bondade de Deus na sua vida. Por quê? Porque a ausência de integridade te empobrece, te amaldiçoa, te faz um monte de coisa. Mas a presença da integridade te abençoa. Tu torna-se alguém abençoado, que as pessoas gostam de estar junto, que as pessoas admiram, que elas vão ouvir você, que elas vão respeitar você, e todas as vezes em que você colocar a sua palavra, empenhar a sua palavra em algo, ninguém vai questionar a sua palavra, porque a sua palavra é aquele peso que sela algo na vida de alguém. Porque a sua palavra é algo que vai ser aquele anel de selar. Você poderá não ter um centavo no bolso, mas terá integridade. E isso abrirá portas na sua vida. Você não recebeu isso, não é? Você pode não ter um sobrenome poderoso. Você pode não ter uma conta bancária poderosa. Mas você terá um nome poderoso. Um nome fácil, um nome que as pessoas admirarão. Um nome que você não precisará de fiador para fazer as coisas. Esses dias eu estava falando com o seu Lúcio, dono do prédio, que corta o cabelo ali com a dona Isa. Ele estava falando para mim, falou assim: pastor, você sabe que há mais de 4 contratos você não tem um fiador? Eu falei: você vai me pedir um fiador agora? Não, pastor, porque você é íntegro no que você faz. Inclusive ele me disse que a dona Isa fala que a gente ora por ele aqui na igreja. Mas por quê? Porque você não precisa, às vezes, de pessoas que possam colocar a mão no fogo por você, porque você já é íntegro, você já é honesto, você já é um homem, uma mulher temente a Deus. E eu quero profetizar isso na sua vida hoje, para que você possa ser uma pessoa que entra e sai e ninguém aponta o dedo. Que você entra e sai e ninguém diz que você é desonesto. Por isso, eu quero te falar uma coisa hoje. Quem anda, um dos benefícios que nós temos quando andamos com Deus, é a comunhão e o favor de Deus que vai abençoar a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando somos íntegros,
O maior benefício de ser íntegro é a proximidade, é o favor de Deus, é a presença de Deus. O homem íntegro tem um privilégio de estar na presença de Deus. No Salmo 115, no Salmo 15, de 1 a 2, o salmista diz: quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que é íntegro com a sua conduta e pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Você está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Quem anda com integridade tem o favor de Deus na sua vida. Tem a comunhão de Deus na sua vida. Então eu profetizo isso na sua vida hoje. Que você será uma pessoa que tem o privilégio de andar com Deus. Você terá o privilégio de habitar no tabernáculo de Deus. Que estará na presença de Deus. Porque um íntegro tem livre acesso. Mas uma pessoa sem integridade, a porta é fechada. A porta do céu. Está escrito aí na sua Bíblia. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, esse estará na presença do Senhor. Então, se tudo tem um antônimo, imagina se você é íntegro, você está na presença de quem? Do Senhor. E se você não for íntegro, você estará na presença de quem? Do diabo. E é por isso que tem muita gente assolada pelo diabo dentro da igreja. Tem muita gente que só está perdendo porque a falta de integridade tem sido algo marcante na sua presença. Você anda e ninguém te ouve. Você anda e as portas são fechadas. Mas se você for íntegro, o Senhor abrirá as portas. Se você for íntegro, você se aproximará do Senhor. E a bênção do Senhor te acompanhará. E o favor de Deus estará na sua vida. Você sabe quando é o favor de Deus? O favor de Deus é exemplo, aquilo que José no Egito teve de Faraó. Eu quero profetizar isso na sua vida agora. Você está vivendo no Egito, no mundo. O mundo está cheio de coisas erradas, pessoas fazendo coisas erradas. Mas se você for íntegro, o seu nome será soprado nos ouvidos do Faraó. Os seus nomes serão soprados nos ouvidos das pessoas grandes, das pessoas de autoridade, das pessoas de poder. E quando for soada, não será soada porque você é uma pessoa sem integridade, mas será soado porque você anda com Deus. Receba isso essa noite. Chama fulano, chama Beltrano, chama o ciclano, ele anda com Deus. Fala com Beltrano, fala com Beltrana, ela anda com Deus. Confia, ele não vai te enganar. Confia, ele é honesto. Confia, ela é uma pessoa que tem um Deus na sua vida que faz toda a diferença. Eu profetizo isso na sua vida, e quem crê nisso dá um glória a Deus. Mas para os íntegros, eu quero ativar esse modo integridade na sua vida hoje. E profetizar na sua vida que haverá comunhão com o Senhor e o favor de Deus na sua vida. Gente que está aqui hoje, que andará com Deus, que vai subir ao monte do Senhor, não se preocupará com portas, porque o Senhor abrirá as portas. O Senhor tirará do calabouço. O Senhor tirará do jugo. O Senhor tirará da prisão. O Senhor tirará de tantas coisas. Porque o Senhor
é um Deus de integridade. Agora, se você não for íntegro, a casa vai cair. E eu não sei se você já parou para pensar o quanto a casa tem caído e precisa ser restaurada. Observe, a segunda coisa que alguém íntegro tem com Deus é o sustento divino, ou segurança e estabilidade. Isso, segurança e estabilidade, irmãos. Porque em Lucas, capítulo 16, verso... Aí eu coloquei Provérbios 10, 9. Vamos lá ver o que foi que eu quis fazer com Provérbios 10, 9. Por gentileza, alguém lê para mim Provérbios 10, 9? Eu estava lendo isso e alguma coisa aconteceu. Ok? Segurança e estabilidade pessoal. A integridade funciona como um alicerce sólido. Integridade resulta em sua prosperidade duradoura, uma vida estável. Por isso, quando você entende isso, aquele que é íntegro é uma pessoa de honestidade. Quem anda em integridade, anda com segurança. Receba isso na sua vida hoje. Mas quem segue as veredas tortuosas será descoberto. Isso quer dizer o quê? Que provérbio Salomão está querendo dizer, irmãos? Que a honestidade proporciona paz de espírito e segurança na jornada da vida. O problema das pessoas é que elas querem ter coisas, mas não querem passar pelo processo das coisas. As pessoas querem ter grandezas, mas elas não querem ser íntegras. Porque quem anda com integridade, anda com segurança. Não tem medo de nada. Quem é íntegro, anda na rua com a cabeça erguida. Quem é íntegro, não tem medo de fugir. Quem é íntegro, o telefone não toca e não finge que não vai atender. Quem é íntegro não fica recebendo mensagem de cobrança e se escondendo das cobranças. Quem é íntegro é fiel. Quem é íntegro encara as coisas com segurança. Não tem medo de dizer, olha, é sim, é não. Não fica inventando coisas, não fica se escondendo de coisas, não fica... E tem muita gente que está se enganando com falta de integridade e anda se escondendo dos outros. Mas a Bíblia diz que se você é íntegro, a segurança e a estabilidade pessoal está na sua vida. Se você é íntegro, você é alguém que anda na presença do Senhor. E já imaginou o que é estabilidade? Estabilidade, irmãos, é algo muito interessante. Você sabe, tem um versículo, um salmo, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para... Sabe o que isso significa? Estabilidade. Uma pessoa que é estável, ela não está oscilando em coisas. Então, eu quero profetizar na sua vida hoje, que você não será alguém que vai oscilar em coisas. Você não será alguém que é levado pelas questões. Você estará íntegro, você estará estável, doa o que doer, aconteça o que acontecer, você será chamado de alguém estável. Porque você é íntegro, porque você anda com Deus. Recebe isso, crente, essa noite.
Mas para isso, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu sou uma pessoa com ou sem integridade. Pastor, e agora? É uma decisão absolutamente pessoal. Ela não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o pastor. Ela é uma decisão pessoal. A próxima coisa que eu quero falar para você, por gentileza, é quem é íntegro tem uma reputação e confiança humana. Por que eu quero dizer isso, irmãos? A pessoa íntegra constrói uma reputação sólida que atrai o favor das pessoas e facilita relações. Tem um bom nome. A reputação de ser honesto vale mais do que riquezas passageiras. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim: o amor e a fidelidade jamais o abandone. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Coloque nas tábuas do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e uma boa reputação. Eu não sei o que você acha da Bíblia, mas a Bíblia é um livro esplêndido. Ela diz o seguinte: a decisão é de quem? De Deus? Não. A decisão é de fulano? Não. A decisão é sua, é minha. Quando eu tomo a decisão correta, eu sou pautado pela reputação e a confiança humana. Mas porque eu sou bom? Não. Porque eu estou refletindo agora aquilo que Deus me chamou para fazer. E quero dizer para você, igreja do Senhor, povo do Senhor, que o Senhor tem algo muito grande para a sua vida. O Senhor tem algo que vai trazer sobre você coisas benéficas. Mas esses benefícios, irmãos, não estão linkadas a pessoas sem integridade, mas com integridade. Aí eu te confronto, ou melhor, aí Deus te confronta. Ele vai dizer a você: filho meu, filha minha, o que eu tenho para você é algo grande. O que eu tenho para você é o meu favor. O que eu tenho para você é a minha grandeza. O que eu tenho para você é a minha jornada abençoada. Mas a decisão é exclusivamente sua. Irmãos, decida o caminho. Porque o caminho, ele não é fácil, mas ele é possível. O caminho não é porque eu sou bom. O caminho é porque eu decidi obedecer. O problema do desobediente é uma questão de decisão. Ele acha que pode controlar a sua vida, mas ninguém controla a sua vida. Um homem ontem ia se candidatar hoje a presidente do Fluminense. Estava no negócio da festa da sua neta, tem um piripá que morreu. Ninguém controla nada na vida. Agora você pode viver uma vida aonde Deus controla e viver os benefícios do controle de Deus na sua vida. O problema é que a gente quer fazer o que a gente acha que tem que fazer. E quando a gente acha que a gente tem que fazer, a gente cai no erro absurdo, irmãos, que é o erro de achar que nós temos o controle. Ninguém tem o controle de nada. Mas se você obedecer, eu te garanto que o controle dele na sua vida te fará andar em verdes pastos. Eu te garanto que se você decidir obedecê-lo,
você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, no qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer vai prosperar. Eu te garanto que você andará numa terra de trevas e será luz. Eu te garanto que a miséria não te alcançará. Eu te garanto que os benefícios da palavra te alcançarão mediante a tua posição, mediante ao teu direcionamento de vida, mediante aquilo que você decide querer viver. Porque você pode querer viver a maldição, ninguém tem nada a ver com isso. Decisões trazem maldição, mas decisões trazem bênção. Decisões trazem milagres. Decisão traz as manifestações divinas sobre nossas vidas, mas também trazem o pecado, a destruição. Eu estava até brincando ontem, eu estava em um lugar e eu tirei uma foto com uma cobra. E eu disse assim, ela tentou me seduzir. Mas deixa eu te falar uma coisa. É isso que o mundo faz todos os dias. Às vezes eu brinco com Adão e digo a ele, Adão, vai pegar-lhe uns tapas quando eu chegar no céu. Mas eu fico pensando, quantas vezes realmente a gente não é seduzido pelas coisas erradas, mesmo sabendo quais são as certas. Adão sabia ou não o que era certo? Sim ou não, irmãos? Adão sabia ou não o que poderia fazer? Mas por que ele desobedeceu? Por que ele desobedeceu? Eva? Não. Não foi culpa da Eva. Não culpemos a Eva. Mas tanto Adão quanto Eva, faltou a eles integridade. Por causa que Adão abriu a porta para a desgraça do pecado que atingiu a ele, a mim, a você, aos nossos filhos, aos nossos netos, e nós estamos sujeitos a tanta mazela porque Adão abriu a porta ao pecado. Só que às vezes não olhamos como Deus olha. Porque você, mulher, poderia parir sem tantas dores. Porque você, homem, poderia trabalhar sem tanto esforço. Se Adão e Eva tivessem obedecido. E eles são bons exemplos. Exemplos reais. Que uma decisão errada pode estragar a nossa vida. Que uma decisão errada pode estragar a vida dos nossos filhos. Que uma decisão errada pode estragar a vida dos nossos netos. Porque a decisão de Adão errada fez com que ele visse a sua família entrar em uma destruição contínua. Porque banido do jardim, Adão enterrou um filho. Quebra-se um princípio dos pais serem enterrados pelos filhos, não os filhos, não os pais serem enterrados pelos filhos, não os pais enterrando os filhos. Por causa do que, pastor? De falta de integridade. E eu quero dizer a você essa noite, irmãos, se você decidir andar com integridade, Deus vai quebrar toda a maldição da sua vida. Deus vai quebrar as portas que foram abertas. Deus vai fechar portas que foram abertas. Deus vai trazer palavras de bênção aonde havia maldição. Agora, uma decisão é sua.
Porque decisões erradas trazem destruições. Diga misericórdia. E eu não quero viver isso. Você quer viver isso? Não. Porque nós não nascemos para viver isso. Adão e Eva nasceram para morrer, irmãos? Não. Nasceram para viver a destruição na vida deles? Não. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para manifestar o poder de Deus. Mas decisões erradas ocultam, tiram, arrancam aquilo que Deus tem para nossas vidas. Viva com integridade. Por mais que te doa, por mais que alguém te chame de besta, te chame de otário, de tantas coisas, mas viva com integridade. Sua integridade abrirá portas sobrenaturais. Trará credibilidade, confiança na sua vida. Veja o próximo tópico, por gentileza. Observe o que vai dizer. Quem tem integridade tem consciência tranquila. Você tem a consciência tranquila? Um benefício interior imediato, a paz de espírito, resultante de saber que está agindo corretamente. Quem age corretamente não tem problema de consciência pesada. Quem tem paz de espírito não fica preocupado com muita coisa, porque dorme e acorda debaixo da paz do Senhor. É o que Deus vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 3,16. Paz de consciência. A pessoa íntegra consegue conservar a sua consciência, o que é vital para a saúde espiritual e emocional. Quem não tem consciência tranquila está devendo alguma coisa. Mas eu profetizo na sua vida o tempo de uma consciência tranquila, de paz, de consciência, você é uma pessoa que conserva a integridade na sua jornada. Ninguém vai bater lá na tua porta, ninguém vai apontar o dedo, ninguém vai te dizer que não presta. Pelo contrário, as pessoas olharão e dirão: verdadeiramente Deus vive nesta pessoa. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque alguém que tem consciência que tem consciência tranquila, vive debaixo de uma unção tremenda. Você entende isso hoje? De quem é a decisão? Não ouvi. De quem é a decisão? De quem é a decisão? Minha decisão. Não é da minha esposa, não é dos meus filhos, não é de fulano, não é de Beltrano, não é de Ciclano, é minha decisão. E quando eu tenho a consciência das minhas decisões, eu vivo debaixo de uma bênção poderosa de Deus. Agora, é uma decisão. Tem muita gente olhando, às vezes, para o gramado verde do vizinho. Tem muita gente olhando para o boi que está engordando no vizinho. Porque o vizinho está vendo as coisas funcionarem. A pessoa está vendo, o vizinho está funcionando as coisas dele. Porque às vezes você, antes de fazer qualquer tipo de observação, não procura saber o que é que está fazendo a grama do vizinho ser mais verde?
Por que você não vai perguntar por que o gado do vizinho está engordando? Por que a vida do vizinho está dando certo? Porque às vezes nada, às vezes não, irmãos, corte essa palavra. Na vida de ninguém acontece a coisa por sorte. É a bênção e a integridade. Quando você entende que você é íntegro, a bênção te alcança. E aí o que você faz, Deus vai prosperar. Aonde você for, Deus vai te abençoar. Aonde Deus colocar a planta dos teus pés, será abençoado. Aonde você colocar as tuas mãos, será abençoado. E não é porque você é bom, é porque você é íntegro. É porque você é obediente. É porque você está debaixo de uma unção. Agora, se você não estiver debaixo de nada disso, as portas se fecham. Eu vou voltar a repetir. Você não precisa de um sobrenome. Você só precisa da bênção de Deus, da integridade na sua vida. Mas pastor, eu vou ter que romper. Vai ter que romper. Pastor, eu vou ter que arrebentar. Vai ter que arrebentar. E a primeira pessoa que você vai arrebentar é você mesmo. Dando um tapa na tua cara, dizendo assim: levanta e desperta. Larga de ser um cabra safado sem vergonha. Larga de fazer as coisas erradas. Larga de dizer que não vai falar e não cumprir. Larga de comprar e não pagar. Larga de ser um cabra safado. Porque Deus quer que você seja melhor. E sabe como isso acontece, irmãos? É tendo uma conversa sincera com você mesmo. É fazendo uma mesa redonda do teu eu. Sentando na frente e dizer: isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui não está aqui, não era deveria estar aqui, essa maldição não era para estar aqui, esse pecado não era para estar aqui. Então eu vou levantar e vou resplandecer, porque a glória de Deus vai se manifestar na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, porque eu quero viver uma novidade de vida. Porque eu cansei. Porque você tem que cansar de ser arrebentado por você mesmo e culpar o diabo. Porque o problema do diabo é apenas te inflamar, mas a decisão é sua. É igual o desenho do Pica-Pau. Eu amo o desenho do Pica-Pau. O Pica-Pau tem que tomar uma decisão e o anjinho está aqui no ombro dele, dizendo: não faça isso. Mas do outro lado está o diabo. O diabinho está lá: faz, vai dar bem. É igual esses caras da internet agora. Eu dou umas boas risadas com umas coisas aí. O cara está lá, de repente o cara chega: ai, vai fazer o que é errado. Faz o que é errado, vai lá. Tá um cara numa moto um dia desse: vai, rapaz, passa no sinal vermelho, nada vai te acontecer, vai dar tudo certo. Aí ele olha e pergunta: quem é você? Aí ele diz: sou eu, o diabo. Aí eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes nós não ultrapassamos o sinal vermelho porque o diabo falou e a gente obedeceu? E quantas vezes nós não esperamos o sinal verde de Deus, porque queremos chegar em algum lugar mais rápido do que não sei o que? Não te apressa. Não ultrapassa o sinal vermelho. Obedece o Senhor e Ele vai abrir o sinal verde para você. E você vai chegar seguro e tranquilo no objetivo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Você não quer chegar em algum lugar? Eu quero. Eu quero ser feliz. Eu quero ter paz. Eu quero ter prosperidade. Eu quero ter cura. Eu quero ter uma vida sanada.
em nome de Jesus. Mas para isso eu tenho que obedecer. Eu tenho que ser íntegro. Porque o meu jeitinho brasileiro não vai me fazer chegar aonde eu tenho que chegar. Até faz. Irmãos, quem vê jornal aqui? Você já viu aonde a Polícia Federal tem ido nos últimos dias? Nas casas mais grandes que existem. A Polícia Federal tem entrado em casas que são verdadeiro palácio. Tem pego os carros importados, Ferraris, BMWs. Tem outro modelo de carro que eu esqueci agora. Porsche. Tem levado tudo. Aí eu tô lá, aí eu vejo os relógios. Irmãos, eu gosto tanto de relógio. E eu vejo que a Polícia Federal, a primeira coisa que ela pega é os relógios dos caboclos. Aí perguntam assim, mas por que ele perdeu tudo? Ele perdeu tudo por decisões erradas. Ele perdeu tudo porque ele acha que poderia ser rico de qualquer forma. Irmãos, a Bíblia te ensina a ser rico. Tu não é mais rico porque tu é desobediente. Tu não paga mais as tuas contas porque você é desobediente. Se você obedecer, como diz Isaías, se ouvires e obedeceres, comerás o melhor. Comerás o melhor. O que é que falta? Diga para mim, obedecer. Ouvir e obedecer. Não é, irmãos? Porque tu quer comer o melhor da terra. Quer ou não quer? Você quer comer o melhor dessa terra. Você quer vestir a melhor roupa. Você quer ter o melhor carro. Você quer ter a melhor casa. E isso não é errado. Isso não é pecado. O que é pecado é você fazer por coisas erradas para obter essas coisas. Eu quero profetizar uma coisa na sua vida. E quem crê vai receber. Os fiéis, obedientes, os que são íntegros, os que ouvem, comerão o melhor dessa terra. Pastor, mas está difícil. Não te preocupa, ele é fiel. Pastor, está complicado. Ele faz a tua parte, porque ele fará a parte dele. O problema é que tu não quer fazer a tua parte e tu joga logo para ele a responsabilidade. Para de ser abestado. Para de ser abestado. Deus não pode agir se você não obedecer. Deus não pode fazer se você não fizer a tua parte, querido. Porque Ele vai abrir a porta que está fechada. Você não ouviu isso, você então perdeu. Ele vai abrir a porta que está fechada. Ele vai quebrar as correntes que te prendem. Ele vai tirar os inimigos da terra. Você entrará na terra que emana leite e mel por obediência. Quantos dias eram para Israel entrar na terra prometida? Quantos dias? O que aconteceu? 40 dias. Se transformou em 40 anos, porque eles desobedeceram. Porque eles foram abestados. Tiraram o lugar de Deus e colocaram um bezerro de ouro. Cuidados com os bezerros de ouro da sua vida. Eles são ótimos para nascerem e perfeitos para te tirarem da promessa. A última parte eu quero encerrar com isso, por gentileza. Em resumo, a Bíblia ensina que a integridade é o fundamento para uma vida de paz, segurança
relação profunda com Deus, resultando em bênçãos que se estendem para a família e para o futuro. Agora é com você. Agora é com você. Em Jó capítulo 27, versículo 5, nós vemos Jó dizendo o seguinte: enquanto eu viver, manterei a minha integridade. A integridade não se abala sob pressão. Como Jó, nós viveremos uma vida baseada em integridade. Você crê nisso? Agora, de quem é a decisão? Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Decisões mudam as nossas vidas. Se ouvires e obedeceres, vocês comerão o melhor dessa terra. Fácil é ouvir, difícil é obedecer. Porque a obediência, ela nos leva a decisões difíceis. As decisões que às vezes não queremos tomar. Porque vivemos mentiras, vivemos enganos, vivemos tragédias que já estamos acostumados. E algumas dessas coisas já cauterizaram a nossa mente. Mas o Espírito do Senhor está aqui hoje. O Espírito Santo do Senhor está aqui hoje. E ajudará a mim e a você a pautar as nossas vidas em direção certa, em direção correta. Se eu tenho que abandonar o que é errado, eu preciso abandonar. Se eu tenho que deixar, a gente tem que deixar. Porque quando você ouve Deus dizer a Abraão, o pai da fé: deixa a tua casa, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Abraão obedeceu em parte. Ele tomou a decisão de obedecer pela metade. E meia obediência não é obediência. Meia integridade não é integridade. Não era para ele ter levado Ló. Era para ele ter deixado Ló na casa do seu avô. Mas a boa vontade do coração de Abraão. E lembre-se, Deus não se move por boa vontade. Deus se move por obediência. Ele pega Ló e leva com ele. O tempo vai passar. O tempo vai chegar. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão vão começar a guerrear. Aonde havia paz, agora reina a guerra.
aonde havia uma promessa, agora está existindo uma maldição. Abraão só entrou num outro nível quando ele deixou Ló ir embora. Deus está mandando dizer a você hoje: larga o Ló e deixa o Ló ir para o caminho que ele deve ir. Para de se mover por boa vontade. Deus não se move por boa vontade. Deus se move por obediência. E se você tiver que cortar a sua própria carne para obedecer, corte. Mas seja obediente. Porque a tua parte é obedecer. A parte de Deus é cumprir a promessa na sua vida. A parte de Deus é ver você no nível que Ele quer. Mas a tua parte é dizer: não vou caminhar com Ló. Eu não serei mais uma pessoa sem integridade. Eu não mais irei acobertar o erro. Eu não mais irei fazer o que é errado. Eu não mais roubarei. Eu não mais matarei. Eu não mais irei cobiçar. Eu não mais irei fazer. Eu irei obedecer, mesmo que me doa, porque eu quero ver a promessa de Deus na minha vida. Mas o Ló precisa ser deixado. Mas a serpente precisa parar de ser ouvida. Mas a mentira tem que parar de ser contada. Mas o engano tem que apartar do teu coração. Mas a desobediência tem que apartar da sua vida. Porque essas coisas te atrapalham. E Deus está mandando dizer a você: eu tenho o melhor para a sua vida. Eu tenho algo grande para você. Eu tenho algo macro para você. Eu tenho algo que você nunca imaginou o que eu tenho, mas eu tenho coisas grandes. Mas para isso você tem que parar de ser alguém com falta de integridade. Se você tem algum ó, algum pecado, se você tem dado ouvido à serpente e quer se arrepender disso, deixar isso para trás e nunca mais olhar para trás. Porque Abraão é chamado de pai da fé. Mas Ló viu a sua esposa se transformar em uma estátua de sal. Porque Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Decisões. Decisões. E se você quer tomar uma decisão acertada, eu te convido a ficar de pé. Se está tudo bem, pode ficar. Mas se você quer tomar uma decisão acertada, deixe o Ló para trás. Deixe a serpente na árvore. Não escolha Sodoma e Gomorra. Não escolha mentir. Não escolha enganar. Porque isso só traz atraso para a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu preguei a sua palavra nesse altar. E a sua palavra, meu Deus e meu Pai, ela é poderosa. Não há nada nessa terra mais poderosa do que a sua palavra, meu Pai. E eu sei, meu Pai, que tudo aquilo que está na sua palavra
é verdade. Tanto os erros como os acertos. E eu sei, Senhor, que o Senhor sempre quis que a nossa vida fosse pautada em bons resultados. A sua expectativa para nós sempre foi vivermos a promessa. Mas muitas das vezes tomamos decisões erradas. E ao tomar as decisões erradas, meu Deus e meu Pai, nós só nos damos mal. Mas chegou o dia, chegou a hora de entrarmos pelas portas que o Senhor tem nos dado como as portas da bênção, Senhor. Ensina-nos a tomar a decisão correta. Ensina-nos a obedecer, Senhor. Como diz a tua palavra, diante de vocês eu coloco a bênção e a maldição, mas quem escolhe somos nós, meu Pai. Então, meu Deus, Senhor, meu Deus, chega de tomar decisões erradas. Olha, Senhor, para nós e nos impulsiona, Espírito Santo, a tomar decisões corretas. E assim comeremos o melhor dessa terra. E assim andaremos de cabeça erguida. E assim teremos paz. E assim teremos o favor. E assim seremos ambulantes, bênçãos ambulantes. Seremos Baruque, abençoadores. Seremos homens e mulheres que nortearão a sua vida e a sua descendência debaixo da promessa de Deus. Ajuda-nos a consertar a nossa vida. Ajuda-nos a consertar as nossas decisões. Porque alguns de nós aqui, hoje nessa casa, estamos apenas vivendo os resultados das nossas decisões erradas. E decisões erradas só nos ferem, só nos machucam, só nos trazem prejuízos. Mas as decisões certas, as decisões certas nos levam a viver as promessas de Deus em nossas vidas. Eu oro assim, Senhor. Eu peço ao Senhor esta noite, debaixo desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.